Olá, pessoal. Estou aqui para compartilhar um link muito interessante que eu vi esses dias no LinkedIn. É do James Pomeroy, que ele é um diretor de saúde e segurança, e ele estava fazendo uma pesquisa sobre o uso de métricas em saúde e segurança. Ele colocou aqui uma citação de um dos participantes que fala assim, que o uso de métricas é realmente contraintuitivo. Existe uma crença geral de que a maneira de prevenir os grandes eventos, Big Boom, que ele chama aqui, é remover o ruído de baixo nível. Então, o ruído, as coisas de baixo nível são medidas, analisadas, escrutinizadas ou, pior, incentivadas. Mas uma vez que algo é medido e promovido, você está dizendo às pessoas que a redução é mais importante do que o aprendizado que pode se obter delas. Os números se tornam a coisa, até que um dia o ruído de fundo é substituído pelo silêncio. Então tem um Big Boom, um grande evento. E todos nós olhamos em volta e perguntamos, da onde isso veio? Então, eu acho que medições são úteis, são muito úteis, mas eu aprendi do modo difícil que nós precisamos reconhecer as consequências indesejadas do que nós medimos e como fazer. Isso aqui me deixou bastante intrigado. Eu vi uma resposta muito interessante desse outro cara aqui, do Antônio Valor. Ele fala o seguinte, ó, que isso me lembra instantaneamente do livro do Nassim Taleb, Antifrágil, que eu li, achei maravilhoso. O oposto de frágil não é robusto. Um carvalho é robusto, é intocado pelo vento, mas se quebra em dois num furacão. Uma planta de rio, ela é dobrada pela menor brisa, e cada vez que ela é dobrada, suas raízes crescem mais profundas em resposta. Nunca vai quebrar. Tropeçando é como nós aprendemos a caminhar com mais cuidado. Bater no nosso capacete, isso é como nós aprendemos a olhar para cima. Levando choques é como nós aprendemos a respeitar as linhas vivas. Incidentes sobrevivíveis é o que nos ensina a ficar seguros. Se não tem retroalimentação abaixo de algum limite de não letalidade, então as pessoas vão morrer. Nas ferramentas que nós usamos, nas máquinas, os veículos, os processos, é preciso que haja feedbacks, loops de ciclos de retroalimentação que sejam dolorosos, que deem medo, que sejam não letais, para que nós possamos aprender intuitivamente, visceralmente, os comportamentos seguros, nos machucando ou, idealmente, apenas levando um pequeno susto. Isso é sobre projetar produtos, ferramentas, veículos e processos que sejam menos seguros no nível baixo, não letal, de ferimentos não permanentes, que nós conseguiremos prevenir os acidentes realmente ruins. É capcioso. Isso me deixou bastante pensativo, porque é um pensamento muito provocativo e com o qual eu concordo um pouco. E aí eu respondi para esse Antônio Valor aí, que é um ponto de vista realmente interessante, que eu concordo um pouco com ele, mas eu acho difícil colocar em prática hoje em dia, porque as empresas e nós profissionais de saúde e segurança, em geral, nós queremos eliminar, reduzir e mitigar riscos, focando em zero acidentes, zero danos, etc. Esse é um assunto muito bom para se pensar. Eu falei para ele aqui que eu também gostei muito do livro, do Antifrágil aqui, e que estava tentando, de algum jeito, achar uma forma de aplicar isso para a segurança. E que ele me deu uma nova chave para tentar, um novo ângulo para visualizar. Eu agradeci e ele respondeu: Leondas, é isso mesmo. É definitivamente a maneira difícil de fazer segurança. Existem muitas outras soluções que são mais fáceis de implementar, mais simples de entender, mensuráveis com um alto grau de precisão, que dão conforto a todos os stakeholders e aparentemente eficazes, até que a catástrofe acontece. Aí ele pergunta: nós queremos nos satisfazer com a infrequência de catástrofes, cisnes negros,
acontecem. E mesmo que nós não possamos predizer como eles serão e quando ocorrerão, nós não podemos fingir que nós não sabemos que eles estão prestes a ocorrer um dia. Aí ele fala de novo aqui, ó, o melhor sistema de segurança é um ser humano que aprendeu através de quase acidentes regulares, como intuir perigo, como reagir sob pressão e como se adaptar a uma grande gama de situações. Esse parágrafo eu achei genial, que eu gostei muito desse parágrafo. Ele continua, mas isso não pode acontecer de uma maneira segura, a não ser que nós desenhemos ciclos de retroalimentação de baixo nível nos ambientes perigosos. E essa é uma atividade bem lá do início de um projeto. Normalmente não é onde o HSE opera. E que para isso acontecer precisa de grandes comprometimentos e trabalhar desde o projeto dos nossos sistemas industriais para fazer que eles possam ser operados com segurança, porque eles começam a morder, beliscar, sacudir, gritar e queimar, muito antes que eles possam começar a matar. Achei isso muito interessante, assim, porque é uma outra visão de segurança. Às vezes eu fico pensando assim que a forma como se trata atualmente é meio que uma infantilização. A gente fala para o operador que ele não pode correr risco nenhum. Na verdade, ele corre risco o tempo todo. Então, nós temos que tratá-los como adultos, para que eles saibam exatamente dos riscos que eles correm e como tratar esses riscos. E não a gente celebrar que os locais não têm risco, quando eles têm. Então, nós estamos nos enganando a nós mesmos e, em alguns casos, fazendo um papel de bobos, porque nós, da área de segurança, nós entendemos menos dos processos industriais do que aquelas pessoas que estão ali no dia a dia. Então, não somos nós que temos que dizer a eles como trabalhar. São eles que têm que nos explicar como eles trabalham para que nós possamos os ajudar a trabalhar com mais segurança. E é por isso que eu gostei dessa discussão aqui proposta pelo James Pomeroy e da resposta do Antônio Valor.